A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Sabe, no livro de Efésios, capítulo 5, lemos, no verso 18, nos diz, para não nos embriagarmos com vinho onde há excesso, mas para sermos... A tradução King James diz sermos cheios do Espírito, mas a conotação no grego é estar sendo cheio com o Espírito Santo. Estar sendo cheio com o Espírito Santo. É importante praticar o ser cheio com o Espírito Santo. Cheio do Espírito. Há pessoas que receberam o Espírito Santo há 5 anos, 10 anos, mas a não ser por aquele dia exato em que receberam o Espírito Santo, elas não desfrutaram da experiência abençoada do enchimento contínuo do Espírito. A Bíblia diz para sermos cheios com o Espírito. Cheios com o Espírito. Veem. Então eu gosto dessa conjugação, estar sendo cheio com o Espírito. De novo e de novo. Sendo cheio do Espírito. Depois que você recebeu o Espírito Santo, você é cheio vez após outra. Na verdade, você não está recebendo o Espírito Santo. Ou seja, não está recebendo o Espírito Santo de novo? Não, você o recebeu apenas uma vez. Mas então, você é cheio com ele. De novo e de novo. Continuamente em sua vida. Este é o melhor lugar em Deus. Quando você é constantemente cheio do Espírito, você vive em um outro plano na vida, bem distante daquela pessoa que vive uma vida normal. Você sabe, há um lugar elevado em Deus. Aleluia! Há um lugar, chamamos de viver no topo da montanha. Você está lá em cima, vê tudo diferente. O mundo para você parece pequeno. Veja, porque esse é o nosso chamado. Ele nos chamou para vivermos pelo Espírito. Ele nos chamou para vivermos pelo Espírito. Em Romanos capítulo 3, verso 23, não é impressionante? Quando eu era uma criança, lá na igreja de crianças, uma das passagens que me ensinaram lá foi esta. Eu quero citar para vocês. Eu aprendi, eu repeti, eu memorizei. Entendem? Diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E alguém diz, agora eu entendo porque é tão difícil ver a glória. A Bíblia diz carecem, deve ser caro. Não é disso que ela está falando? A glória não é cara? Não tem nada a ver com preço? Muito bem. Leiam para mim Romanos capítulo 3, verso 23. De novo. O que é que o pecado fez? Pois todos pecaram, e o quê?
carecem da glória, foram destituídos da glória de Deus. Não se qualificam mais para a glória de Deus. Então o pecado os tirou da glória de Deus. O que isso significa? Que antes do pecado, eles estavam na glória de Deus. A propósito, o que é a glória? Talvez eu deva ler para vocês. Certo? Vocês estão prontos? Certo, vamos tentar entender isto. Glória. O que isso significa? Significa grande honra, louvor ou distinção. Beleza majestosa e esplendor. Resplandecência. O esplendor e alegria do céu. Felicidade perfeita. A altura da conquista, do desfrutar e da prosperidade. Você ouviu isso? Glória. Então, quando você usa isso como verbo, glorificar, significa alegrar-se triunfantemente, exaltar. Então é tudo o que é belo. Quando falamos de glória, falamos de esplendor, beleza, excelência. Então, quando Deus fez o homem, Ele o fez para o quê? Para a glória. Para a excelência, para a beleza. Tudo a respeito dele era digno de louvor. E aí Paulo diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não se adequavam mais a ela. Quando você está doente em seu corpo, isso não é a glória de Deus? Glória é excelência? Glória é esplendor? Glória é beleza? Glória é ser digno de louvor. Alguém tem que olhar para a sua vida e dizer louvado seja Deus. Sabe, é como a rainha de Sabá quando foi visitar Salomão. Quando ela chegou lá, ela disse, não me contaram nem a metade disso. Ela ficou impactada com a glória de Deus na vida do homem Salomão. E ela era rica, veja, ela era muito rica. Mas quando chegou a Salomão, ela disse, eu ouvi muito a seu respeito e agora descubro que não me contaram nem a metade. Aleluia! Pense sobre isso. Diga isso comigo, eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou um rei. Sou sacerdote. Muito bom, entenderam? Sim. Isso está exatamente correto. Mas se você não sabe disso, você vive uma vida menor do que o chamado de Deus sobre você. Mas aí você acha que está tudo bem? Por isso eu gosto da canção Ouvi reis, dai ouvidos, ouçam todos os príncipes, eu vou cantar ao Senhor. Vocês não conhecem? É uma música antiga. Salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Salmodiarei ao meu Senhor. Ele diz, ouvi reis, dai ouvidos, ó príncipes. Ele está falando de mim, aleluia. Aleluia!
Então a ideia de Deus não foi destruída. Deus pensa no reino, ele pensa no reino. É assim que ele pensa. Ele é grande. Ele pensa reino, reino, reino. Mentalidade de reino. É assim que ele pensa. E todo mundo nesse reino é um príncipe, um rei, um sacerdote de Deus. Ungido. Ele diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ok. Então, ouçam, porque isso é importante. Quando o pecado veio, o homem caiu daquela glória. Então, isso implica que ele tinha esta glória antes. Ele foi criado para a glória. Então ele foi destituído dela. A Bíblia diz: em Adão todos morremos. Mas em Cristo, todos são vivificados em Cristo. Ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, perdemos a glória. Oh, eu gosto disso, é bonito. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17. Você já achou? Eu ainda não. Eu quero que vocês ouçam a oração do Senhor Jesus Cristo. Ei, glória a Deus, glória a Deus! Oh, aleluia! João capítulo 17, e Jesus orou em todo esse capítulo da Bíblia. Oh, ele orou, e que oração! Ele orou ao Pai, e ele orou pelos discípulos que estavam com ele. Chegamos no versículo 20, e ele diz ao Pai: não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso inclui a mim. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ouçam, Jesus está orando aqui, ele está orando ao Pai. E ele continua, verso 22, e a glória que me tens dado, eu tenho dado a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. Oh! Eu gosto disso. Louvado seja Deus. Talvez, sabe, às vezes é bom lermos a oração toda para podermos entender o que ele está dizendo. É muito poderoso. A glória que tu me tens dado, eu tenho dado a eles. Ele disse: eu darei a eles. Ele diz: agora é deles. A glória que Deus deu a Jesus, ele a deu a nós. Veja o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh! Obrigado, Senhor Jesus. Oh! Oh! Aleluia! Aleluia! Isso é poderoso. Sabe, no Evangelho de João, capítulo 1, quando você lê no versículo 14, ele diz: e a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça
E realidade, verdade, realidade, ele diz que contemplamos a sua glória. Nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. A glória pertencente ao único nascido do Pai. Ele era o único unigênito do Pai. Mas depois da sua ressurreição, ele se tornou o primogênito. Por quê? Por causa de nós? Ele não é mais o unigênito do Pai, agora ele é o primogênito. Aleluia! Agora pense nisso, nós estamos nele. Ele é o cara, mas nós estamos nele. Temos a mesma vida com ele. Deixa eu te mostrar algo. Vá para... Romanos, capítulo de número 8. Ha, ha, ha. Romanos capítulo 8. Você achou? Eu quero ler do versículo 29. Pois a quem ele conheceu de antemão, ele também predestinou para serem conforme a imagem do Filho, para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora ele tem muitos irmãos! Glória a Deus! Se alguém diz, ei, eu descobri que o seu irmão agora é um senador, significa que agora você vai desfrutar a vida, não é? Ou eu descobri que o seu irmão agora é o governador, significa que tudo está mudando para você, não é? O meu irmão é o dono do mundo! Aleluia! Você vê isso? Vá para o livro de Hebreus um pouquinho, depois voltamos. Glória a Deus! Oh, meu Deus! Hebreus capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 9, Hebreus 2, 9. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que ele, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Veja, porque convinha que aquele, aleluia, eu gosto disso, porque convinha aquele, para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, ao trazer muitos filhos à glória, tornar-se o autor da salvação dos homens perfeito através das aflições. Veja isso! Através das aflições. No livro de Atos, capítulo 1, verso 3, a palavra paixão é usada, sua paixão. Não é a mesma palavra grega, mas são sinônimos. Porque a paixão a que ele se refere inclui suas aflições. Então, em muitas traduções encontramos onde há a palavra paixão, colocam em parênteses os sofrimentos. Então, através das suas aflições na cruz por nós, ele trouxe muitos filhos à glória. Ouçam, ele não disse que ele trará. Não, ele já os trouxe. O propósito de Deus, qual é o propósito de Deus na terra? É, por Cristo Jesus, trazer seus muitos filhos à glória. A beleza, o esplendor, a excelência.
Eu gosto disso. Veja, se você não sabe disso, se satisfaz com a vida medíocre. Você acha, bem, esse é o meu quinhão? Bem, já cheguei até aqui e não dá para ir mais longe? Se eu tivesse alguém para me ajudar, se eu tivesse, você tem todas essas desculpas. Mas quando você sabe disso, você tem uma forma diferente de pensar. Uma mentalidade diferente. Você não procura ninguém para te ajudar, é você que ajuda. Você sabe quem é. Todo dia liberando palavras proféticas no reino do Espírito e todas essas palavras agindo como satélites trabalhando para você em todo o mundo. Envie palavras. Palavras são coisas. Palavras têm poder. Envie elas no reino do Espírito e aí você pode ir dormir. Você verá circunstâncias mudando para lhe favorecer. Oh, glória a Deus! Sim. Foi o que Jesus fez. Eu já disse. Você quer saber como o reino funciona? Estude o que Jesus disse sobre o reino. Ele ensinou muitas coisas sobre a forma como o reino funciona. Ele disse outra vez, o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente ao solo. Ele diz, e o homem vai dormir e se levanta noite e dia, e aquela semente germina e ele não sabe como. Ele diz que o homem não sabe, mas ela germina. Ela sai da terra, ela cresce e aí o tempo da colheita vem. Por quê? Porque o solo foi programado para fazer com que a semente produza. Tudo que o homem teve que fazer foi plantá-la. E ele nos disse que a semente é a palavra de Deus. Então, quando você a libera no reino do Espírito, não importa se você sabe ou não, está funcionando. Está funcionando, funcionando. Imagina um homem viajando na estrada e encontra a morte. Se ele viesse dizendo coisas como, no meu caminho não há morte, isso é a Bíblia. No meu caminho não há morte. Funciona! Ei, é a palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz assim, poderosamente a palavra de Deus crescia e prevalecia. E quando nossa palavra é liberada, a morte tenta vir ao nosso caminho, mas a palavra vai adiante de você e ela expulsa a morte do território. Alguém pode gritar aleluia? Aleluia! Vamos ler isto. Você ainda está aí? Versículo 11 de Hebreus 2, onde estávamos, verso 11. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia! Ele diz os que são santificados. E aquele que santifica é ele mesmo. Ele diz que somos um. Ele nos santifica. Ele é o santificador. E todos somos de Deus. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós somos seus irmãos. Como seu irmão pode estar no cargo e você sofrendo? Entende o que eu digo? Seu irmão está no cargo. Temos que tomar consciência da nação de Deus que está operando na terra. Temos que ter consciência. Sabe, hoje só pensamos na Nigéria, na América, em Gana, Índia. É assim que pensamos, porque fomos condicionados a pensar assim.
Não! Quando você estuda a palavra, você descobre que pertence a uma nação maior do que qualquer outra nação que exista no mundo. A Bíblia diz que ele já estabeleceu as fronteiras. Você não entende que Deus é espírito? Ele não está falando de fronteiras terrenas. Deus é espírito. Se ele está falando de fronteiras, deve haver fronteiras espirituais. Veja Abraão, papai Abraão. O que aconteceu quando Abraão entrou no Egito? Como ele saiu do Egito? Ele saiu de lá mais rico do que quando entrou. É o que a Bíblia diz. Como ele agiu com o reino de Sodoma. Ei, Abraão, a forma como ele lidou com reis, ninguém chamou ele de rei, mas certamente ele era o rei de Deus, porque ele antecedeu nações. Mas acompanhe a história dele. Ele lutou contra 5 reis, os derrotou e depois se dirigiu a Sodoma. E quando o rei de Sodoma viu o que aconteceu, ele disse ao papai Abraão, ele disse, eu vou te dar tudo o que você quiser, só deixe o povo comigo para ele não perder o poder político. Ele disse, mas fique com os presentes. Abraão disse, fique com seus presentes, para que não diga eu enriqueci a Abraão. Ele era tão grande que devolveu os presentes do rei, para que você não diga eu enriqueci a Abraão. Fique com seus presentes. A Bíblia diz que ele é o pai de todos nós. Você não entende? Se sois de Cristo, sois o quê? Descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Qualquer um que pertence a Cristo é a semente de Abraão. E ele pode falar como Abraão, porque ele possui o que Abraão possui. Era assim que Abraão era. Quando Abraão pisava em qualquer lugar, ele se tornava maior do que o lugar. E quanto ao seu filho Isaque? Isaque estava em Gerar, e todo mundo estava saindo de Gerar. Deus disse, fique aqui. Eu te darei todas essas terras. Foi o que Deus disse, ele disse, eu te darei todos esses países, todas essas terras. Só Deus pode falar assim, eu te darei todas estas terras. Eu gosto disso. Diga comigo, eu nunca serei pobre na vida. Sim. Sim. Aleluia. A primeira coisa que você tem que ter é a mentalidade. Todo homem tem algo em sua mente, há um poder magnético na mente humana que atrai tudo aquilo que é consistente com o seu pensamento. A primeira coisa que você precisa é ter a sua mente mudada, sua mentalidade, porque a sua mente atrai para você tudo aquilo sobre o que ela pensa. Se você pensa de uma forma confusa, um pensamento de sim e não, sua vida será sim e não. Alguém diz, eu não entendo a minha vida de altos e baixos. É assim que a sua mente é. A Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Agora você é o profeta da sua própria vida. Você dita o que acontece em sua vida. O que você diz é o que você tem. Treine a sua mente a pensar de uma certa forma, da forma de Deus. Da forma de Deus. Pense vitória. Pense sucesso, pense prosperidade, pense força, pense fé, pense poder, pense autoridade. Você está me ouvindo? E tudo isso é o que vem à sua vida. Tudo isso é o que vem ao seu mundo. Quando eu sonho com coisas boas. Tem gente que acorda de um pesadelo e diz, o que será que aconteceu? Sabe, eu não tenho sonhos assim, eu tenho sonhos bons. Alguns não têm sentido nenhum. Alguns, sabe, são úteis. Às vezes eu sonho com tudo o que falei durante o dia.
Eu sonho com todo tipo de coisas boas, coisas bonitas. Sabe, é com isso que eu sonho. Eu sonho com coisas boas. Então eu durmo bem. Quando durmo, durmo como um bebê. Mas quando eu acordo, o leão acaba de acordar. Glória a Deus! Aleluia! Essa deve ser sua vida. Ei, você ainda está aí? Vamos dar uma olhada aqui. Então agora volte para Romanos. Lembra do que falava Romanos? Oh, aleluia! Sim, Romanos capítulo 8, começamos do verso 29. Então vamos de novo. Aos quais de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Lembram disso? Ok, verso 30 agora. E mais, aos que ele predestinou, a eles também chamou. Eu gosto disso. Ei, ai, ai, ai. Eu pregaria o mês inteiro sobre isso. E aos quais chamou, a eles também justificou. Ei, você foi justificado? A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Então, aqueles a quem chamou, ele também o quê? Justificou. Agora ele disse: vai justificar? Ele disse que ele ainda vai chamar? Não. Aqueles aos quais ele predestinou, ele chamou. E aqueles aos quais chamou, ele justificou. Ele está falando de mim. E então ele diz aqui: e aos quais ele justificou, a eles também... Você entendeu? Aos quais ele justificou, a estes também ele glorificou. Veja, glorificou. O assunto está encerrado, veja. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus entra em cena e nos leva a Deus, ele nos leva à glória. Ele nos trouxe, ele nos chamou para si mesmo. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e renovo do Espírito Santo. Agora, aqueles a quem ele chamou, ele justificou. O que é justificação? Justificado. Você entendeu? Justificação significa que você é declarado não culpado. Justificado. Eu não sei se você entende. Você entende o significado disso? É o que a Bíblia está dizendo. Justificados, pois, pela fé. Justificados. Ele nos chamou e nos justificou. A Bíblia diz que Jesus foi entregue à morte por causa das nossas transgressões, pecados. Mas ele foi ressuscitado para nossa justificação. Você entende? Deixa eu te mostrar. Sabe por que a mente religiosa não entende isto? E muitos religiosos ao longo dos anos não entenderam. Dizem: sou pecador salvo pela graça. Não! Você não é pecador salvo pela graça. Você é... Ouça, precisamos... Ok, posso trazer algo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 19? Veja, quando você estuda Romanos capítulo 6, até o verso 18, você vê que Paulo teve alguma dificuldade de explicar certas coisas.
Então ele teve que baixar um pouco o nível para que pudessem entender quando ele disse: quando vocês inclinam seus membros, os membros do seu corpo, como instrumentos de justiça ou instrumentos de injustiça. Ele começa a explicar isso, oferecer o corpo como instrumento de justiça, um instrumento. Mas então, no versículo 19, ele nos dá algo. Leiam para mim. Ouviram isso? Ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ou seja, ele diz: eu tenho que usar linguagem mundana. Eu tenho que ser condescendente, usar linguagem mundana. Eu falo como humano, eu tenho que usar linguagem humana. Porque é difícil para vocês compreender. Ele teve que baixar o nível. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ele diz: como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. No livro de Hebreus ele diz a mesma coisa, capítulo 5. Ele fala de ser inexperiente na palavra da justiça. Ele diz: vocês precisam de alguém para falar dos princípios elementares dos oráculos de Deus? Você vê isso quando lê os últimos versículos do capítulo 5 e entra nos primeiros do capítulo 6. Então, às vezes, quando você estuda os escritos de Paulo, você consegue pegar o contexto, ver a dificuldade dele para explicar certas coisas espirituais a pessoas que ainda eram bebês. Então, sabe, um bebê não consegue entender quando nós dizemos que você não é um pecador salvo pela graça, e aí ele vai e lê que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu estou citando isso aqui para que vocês entendam que eu conheço isto também. Então veja, entenda que ele está ensinando aqui o bebê em Cristo, dando a ele os fundamentos, a fundação da salvação, para que ele possa entender de onde viemos, porque sem a sua história, você não conhece sua posição presente e não moldará o futuro. Então ele tem que te fazer entender a sua história. De onde você veio, como você chegou aqui e para onde está indo. Mas muitos, quando leem essa história, eles ficam lá. Não entendem que este não é o propósito. O propósito não é a sua história. A razão para lhe contar sobre a sua história não é para que você entenda o passado e fique no passado. É para que você possa entender como toda essa coisa funcionou. Para que você saiba de onde veio. E então possa se projetar no seu futuro. A única razão é o seu futuro. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Vem, então ele está interessado no fim? Aleluia! Eu disse aleluia! Glória a Deus, aleluia! Justificação significa: o homem morreu no meu lugar. Ele pagou a pena completa. Então, quando eu dei o primeiro passo dentro, porque Jesus já pagou, eu digo: sim, Senhor, ele vai chamar meu nome. Estou aqui, Senhor. Vai olhar os registros e vai dizer: sim, não há problemas com você. Sim, Senhor, mas eu fiz isso e fiz aquilo. Fez o quê? Não há registro aqui. Ouçam, há uma diferença entre, eu quero que você entenda, há uma diferença entre perdão, remissão e justificação. Ouçam, calma, calma, calma. Por que será que eu apareço e Deus diz: não há registro de que eu fiz algo, não encontram, eu digo: eu fiz isso e fiz aquilo, e ele diz: não há registro? Como assim não há registro? Por que não há registro? Por que não há registro? Alguém me diga.
Me diga, sabe por que não há registro? Por quê? Por quê? Hã? Ele tomou o nosso lugar? Sim, ele tomou sim o nosso lugar. Sim. Sim. Mas eu disse a vocês, ele foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado pela nossa justificação. O que isso significa? Por que você é justificado? Ouçam, eu vou explicar de novo justificação. Justificação significa que você está correto. Não, ouçam, não que você é perdoado. Não que você é livre. Não há acusação. Limpo e sem acusação. Sem culpas. É isso que significa justificação. A Bíblia diz que somos justificados. Por quê? Porque quando ele morreu, os meus pecados foram pregados na cruz com ele e enterrados com ele. E este foi o fim, e eu fui livre. A Bíblia diz, quanto ao que morreu, está livre do pecado. Então, quando eu morri em Cristo, eu fui livre do pecado. Você está me ouvindo? Fui livre do pecado, mas isso não foi a justificação. Eu era apenas alguém por quem se pagou, você entende? Foi pago. Vem, foi pago. Tudo bem, muito bem. Sim, eu estou vendo, você pagou, ok. Muito bem, você pagou. Alguém pagou por você. Certo. Dia 1, dia 2, dia 3, e Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E então, se você crê nele, você tem a vida eterna. Torna-se nova criação. E eu fui livre do pecado. E Jesus pagou por mim. Eu ouvi que há algo melhor. Ele não só pagou, ele voltou com um novo tipo de vida. Eu agora posso ficar diante dele. Alguém pode gritar amém? Eu vou ter uma nova vida. Ter uma nova vida? Sim, se você crê em Jesus, pode ter uma nova vida. O que isso significa? Sem passado? Sem passado? Sim, você se torna a justiça de Deus em Cristo Jesus. Uau! Este é o Evangelho. Então eu creio em Jesus e eu sou recriado. Um novo homem em Cristo. Sem passado. Desconectado do passado. Então agora eu fico diante de Deus e... bum! Justificado! Limpo e sem acusação, sem pecado, sem registro, sem passado. Então... justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, em unidade com Deus, amizade com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Aos quais justificou, ele também glorificou. Agora, porque eu sou justificado, ou seja, não há registros contra mim, o que significa que não há nada de errado na minha conta, como ele diz, considerai-vos vós também, como de fato sendo mortos para o pecado. No que diz respeito ao pecado, você está morto, mas vivos para Deus. Eu estou vivo para Deus. Ele diz, reconheça, escreva isso. O que está escrito agora é que eu estou morto para o pecado. No que diz respeito ao pecado, não está conectado comigo, mas eu estou vivo para Deus. Reconheça, assuma isso para si mesmo, é isso que está escrito no céu. Você pertence a Deus. Sabe por que não podem entender isso? Eles pensam... alguns cristãos passaram por um monte de coisa, lutando, se esforçando para serem santos. Eles tentam. É por isso que eles não conseguem nos entender. Eles dizem, esse povo não sabe o que é cristianismo. No cristianismo... não conseguem entender. Dizem, isso é cristianismo, você quer ser livre? Só ser livre? Por isso que não entendemos seu cristianismo. Porque o cristianismo é sério.
Estão tentando ser santos. Senhor, me faça ser como você. Me traz pra perto. Eu costumava cantar essa canção, irmão. Eu conheço ela. Só tu és bendito pela cruz onde tu morreste. Estar mais perto, mais perto, mais perto, Senhor, do teu precioso lado sangrento. Veja, ele diz, eu quero estar mais perto do teu precioso lado sangrento. Para essas pessoas, o lado ainda está sangrando. Mas o meu Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Entende? É por isso, sabe, quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, eu não conseguia entender como um pastor era capaz de ficar atrás de um púlpito e pregar por 1 hora ali parado. Sabe, irmãos, sabe, eu até gostava dele. Eu achava que ele era um homem ótimo. Eu ainda penso isso, mas não consigo entender como é que alguém que sabe esse tipo de coisa consegue viver parado, inerte. Aleluia! Oh! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Será que você não entende? É assim que se sai de problemas, é assim que se sai de doenças, é assim que se sai da pobreza. Alguém pode gritar amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Meu Deus, meu Deus! Eu descobri! Por isso eu sou cheio de alegria! Eu descobri! Oh, glória a Deus! Eu descobri! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.